Não tá aparecendo, não. Não tô entendendo. Eu vou deixar um tempinho, de repente aparece, porque quando eu saio, eu me vejo, pode ser um delay, não sei se é a internet, né? De repente a gente vai batendo papo e se aparecer bem, se não aparecer, eu não sei como é que eu vou fazer para visualizar as instruções, né, que eu tenho para dar. Mas a gente vai improvisando, se você quiser sair e reconectar, é só falar. Gente, eu vou apresentar a doutora Poliana. Quero agradecê-la por ter aceitado o meu convite. Fiquei muito honrada, muito feliz. Como eu já havia adiantado, é um tema que eu acho assim, de suma importância, uma vez que pouco se fala dessa higiene bucal. A gente vê muito falar da higiene com as mãos, até corporal, né? Banho, lavar o cabelo, higiene com os mantimentos, as compras, higiene no carro, menos, até na casa, né? Menos a higiene bucal. Então, achei um tema assim, muito bacana e muito importante para a gente abordar. A doutora Poliana Mansur é dentista, vou aqui, tá? Formada há 15 anos, especialista em periodontologia e implantodontia pela UFJF, trabalha também na odontologia clínica e estética, é proprietária do Espaço Saúde e Beleza, né? Além disso tudo, conheço a Poliana, né? Já tratei com ela, excelente profissional, uma excelente pessoa, né? Um ser humano muito bacana, que eu admiro muito, tanto ela quanto o doutor Otávio, que é a esposa dela, que é colega, advogado, uma pessoa que eu tenho muito respeito também, né? E um casal de gêmeos. Enfim, vamos falar um pouco sobre o Covid-19, começar ali, né, desde o início, explicando para o pessoal. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer pelo privilégio, né? E me sinto também muito honrada por poder estar aqui com você. Embora todo esse imprevisto, eu não estou me vendo, estou usando um celular que me paralelo para conseguir ver um pouquinho, mas eu vou tentar fazer toda a explicação da melhor forma para a gente conseguir ter essa instrução, porque é uma coisa assim que eu senti necessidade dentro desse recurso, desse novo mundo que nós estamos vivendo, onde a live, né, a tecnologia está aí para nos ajudar, para a gente unir forças, né, já que todos estamos vivendo um período caótico, de muito sofrimento para todos, desde o confinamento, esse prejuízo, né, econômico, o problema também com perdas de entes queridos, enfim. Então, a instrução, porque muito se ouve falar sobre a higienização das mãos e o uso da máscara, mas não se ouve falar sobre a higiene bucal. Então, eu, como dentista, eu me senti na obrigação de cumprir o meu papel, né, como profissional que está na linha de frente para o combate e que, de algum modo, eu me sinto assim, desprivilegiado no sentido de que os órgãos responsáveis, tanto públicos como também a gente está enfraquecido, né? Não está tendo uma divulgação, não está tendo um trabalho voltado para essa instrução tão importante, né? Que é a da higiene bucal. Então, assim, fica aqui o meu convite para os colegas, né? Para os órgãos públicos responsáveis, para que haja um trabalho voltado para essa instrução. Porque a prevenção sempre foi muito importante, principalmente agora nesse período de pandemia, né? Onde o vírus que está causando esse prejuízo tamanho, ele é um vírus que é dependente, ele é hospedeiro de quê? Da saliva. E a saliva está na boca. E a gente não está dando essa importância para um fato tão importante, que é a instrução da higiene bucal, né? Então, assim, eu vou fazer uma breve explicação sobre o Covid, que todo mundo já está até cansado de saber, mas para a gente poder explanar melhor a situação dessa instrução de higiene. O Covid-19, ele é uma infecção respiratória, né? E essa infecção respiratória, ela é transmitida pela disseminação de gotículas de saliva, que são portadoras do vírus SARS-CoV-2, né, que é o coronavírus vulgarmente falado. Então, ele só sobrevive se ele estiver na saliva, né?
Então, de que modo a gente pode combater? Não fazendo, não menosprezando de forma alguma a higiene das mãos, nem o uso da máscara. É importante também que a gente lembre que o sabão, que a gente se preocupa em lavar as mãos, ele também está presente nos cremes dentais. Então, assim, o creme dental, ele tem o sabão que vai destruir o vírus na cavidade bucal, né? Então, assim, é muito importante. O que a gente precisa para uma boa higiene bucal? Uma escova, né, simples, não precisa de uma escova tão sofisticada. Depois eu vou fazer uma demonstração, vou falar sobre escovas. Mas, basicamente, uma boa escova, né, um creme dental simples e o fio dental. Então, assim, são os nossos amigos aí nesse combate para reduzir a carga viral presente, né, na boca. E, então, assim, brevemente, a questão do vírus, ele também está sendo propagado através dos espirros, tosse, né, esse contato, está todo mundo sendo orientado a evitar o contato. E aí fica uma informação interessante que eu estava lendo no artigo de um professor da USP, sobre as medidas das partículas emitidas no espirro e na tosse. Então, a gente tem orientação de afastamento de 1, 2 metros, né? Então, no espirro, nós temos partículas de saliva que giram em torno de 100 micrômetros, que alcançam 1 metro. Aí, quando elas reduzem tamanho, chegam a 50 micrômetros, elas já alcançam 2 metros, já é uma distância maior. Quando elas estão numa proporção menor ainda, de 50, elas flutuam. Aí mora o perigo, são os aerossóis. Foi o grande problema da odontologia. Quando começou o surgimento do vírus, né, tão temido por todos, nós ficamos reféns, nós dentistas, da segurança para trabalhar, né, tanto a equipe como para os profissionais, para os pacientes. Então, houve um estudo sobre paramentação, a gente começou a se adequar para que houvesse essa possibilidade de trabalho no ambiente de consultório, né, por conta dessas partículas de aerossóis que nós produzimos. E são as pequenininhas. Essas partículas que flutuam, elas alcançam uma distância enorme e elas são depositadas em superfícies, né? Então, aí fica só uma curiosidade que eu achei muito interessante e sobre os tamanhos e esse distanciamento, que a gente tem orientação. Afasta de 2 metros, tem que ter, né, o posicionamento, por conta dessa produção das gotículas que ficam sendo emitidas. Então, assim, e quando nós falamos, nós estamos produzindo também gotículas que nós mesmos inalamos, né? Então, o que acontece? O coronavírus, ele está presente na saliva, sendo reproduzido nas glândulas salivares menores, né? 2 a 14 dias, a pessoa pode não saber que está contaminada, né? Tem o vírus, e ela está lá produzindo vírus nas glândulas salivares menores. Então, a escovação, ela entra aí como fundamental para reduzir essa carga, não só para proteger terceiro, né, nessa propagação das gotículas, como também a si mesmo, porque o vírus, ele tem a carga viral vai determinar o quadro, a evolução desse prejuízo nos sintomas. Então, você pode evoluir para uma pneumonia. Se você tiver uma carga viral mais alta, você inala, você mesmo inala, porque você fala, as gotículas vão para a parte respiratória, então alcançam o pulmão, e é onde entra o prejuízo da pneumonia, né? E aí a gente fica nessa questão do pulmão, acometimento, suporte ventilatório. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde já definiu que o Covid-19, 80% dos casos, eles são assintomáticos ou que são sem sintomas, né? As pessoas se propagam sem saber que estão propagando, porque elas não desenvolvem sintomas, ou oligossintomáticos, são aqueles que têm os sintomas mais suaves, né? Mais moderados. Então, que vão desde uma dor no corpo, uma dor de garganta, uma febrinha, uma coriza, como se fosse uma gripe comum. Aí, quando começa a perda do paladar e de olfato, já tem né, a gente consegue perceber que é o quadro mais distinto da corona, né, do coronavírus, que muda em relação à gripe. Mas, assim, no geral, são sintomas suaves. E vão de diarreia, vômito, alguns manifestam problemas renais, mas o que mais evolui, assim, que no caso 20%, que é uma parte menor, seria 20%, vai para pulmão, que seria o suporte ventilatório.
Então, 20% são casos mais graves. 80% são assintomáticos ou oligossintomáticos, são os poucos sintomas mais suaves. E ele, quando evolui para pneumonia, já entra no quadro mais sério, né? E essa relação da doença respiratória com a higiene bucal, ela sempre teve uma correlação, né, em estudos anteriores, independente do Covid-19, H1N1, todas as doenças já anteriormente estudadas, né, já se provou através de estudo científico que é correlacionada a higiene bucal com a doença respiratória, né? Evolução desse quadro do bom prognóstico ou desfavorável para a pneumonia. Então, aí entra a importância muito, muito séria, né, sobre a higiene bucal. Então, assim, eu vou dar uma instrução sobre como limpar os dentes, né, porque a escovação é uma prevenção hoje, é uma chave de extrema importância, sabe? Então, assim, eu tô com algumas coisinhas aqui para explicar, eu não tô me vendo no meu celular, vou usar um celular número 2 aqui para eu tentar enxergar o que eu vou fazer. Eu não sei porque o meu celular... Mas tá dando para mim ver. Mas tá ótimo o seu posicionamento, tá ok aqui para mim. Então tá, porque eu tô com o outro aqui do lado, um delayzinho, mas tá bom. Primeira live é assim, né? Eu acho que tá dando retorno, a Bel falou e eu nem percebi. Mas eu não sei o que é. Será mas pode ir fazendo aí a sua demonstração. Então agora eu vou falar assim, já dei aquela explicadinha sobre o Covid, né? E essa carga viral do SARS-CoV, né, do vírus, SARS-CoV-2, nós temos como combatê-lo na cavidade bucal através da técnica correta de escovação, que é bem simples assim, basta uma escova macia, cabeça compacta, tá? Não precisa ser aquelas escovas com borrachinha para todo lado, cheia de caríssima, não. Só não pode ser uma escova grande nem com cerdas duras, tá? Tá dando para visualizar? O interessante das escovas, o manequim tá dando para ver? Tá. Aqui as cabeças, essa escova é simples e baratinha, um modelo simples da Colgate. O importante é a cabeça compacta, a cerda macia. E do lado, não sei se as pessoas percebem, né? Tem umas reentrâncias, uns trabalhos. Essa anatomia da cabeça da escova ajuda. No movimento da escovação, ela automaticamente vai limpando a mucosa da bochecha, tá? Então, por que tem esse trabalhinho, essas, né? Não é só para enfeitar, não. Ela tem uma função. Ela já vai limpando o tecido mole. Por quê? A placa bacteriana, ela é formada, né, através dos restos alimentares, do biofilme, que nós temos o microbiota, que é um conjunto de bactérias boas, vírus, fungos que vivem em harmonia e algumas ruins. Quando há um desequilíbrio, que você não higieniza e não remove, aí ela começa a produzir ácidos que desgastam os dentes, as bactérias ruins, os streptococcus, mutas e outras bactérias que são responsáveis pela cárie evoluem, aí começa o prejuízo. Então, a importância de remover essa placa, uma escova, uma pasta e o fio dental. Então, assim, o fio dental, ele é responsável por 50% da remoção da placa. Não existe limpeza de dentárias sem o uso de fio dental. Nós temos hoje várias modalidades de fio, tá? Fios, eu falo que para as crianças maiores de 8 anos, tá dando para ver? O fio dental, ele já tem alguns, né, uns desenhozinhos. Não estou aqui para fazer propaganda de marca, mas é porque eu gosto, né? E essa aqui, da Johnson, é sempre bom você dar uma olhadinha na metragem, né? Porque às vezes você compra o fio, não sabe metragem, e o fio ele tem a metragem, e eles costumam ter 100 metros, e eles são fita. Esse aqui, por exemplo, o que eu gosto é o monofilamentar. Ele tende a não desfiar. Multifilamentar são os fios dentais. Eles costumam desfiar. E a pessoa me pergunta, por que o meu fio dental desfia? Ele é multifilamentar. O monofilamentado, ele já é uma fita. Ele desliza melhor e passa bem tranquilo. Então, eu tinha um fio dental aqui. O fio dental, ele vai fazer a remoção. Deixa eu pegar aqui um fio dental, que eu acho que eu... A Keila falou que ele tem gostinho. Tem gostinho, de menta. O fio dental, a gente tem que tirar em torno de 50 centímetros a 40,
E eu recomendo fazer, enrolar o dedo médio, uma parte maior e uma parte menor no outro dedo médio, para que a gente consiga ter esse indicador e o polegar livre para poder fazer, né, a penetração do fio entre os dentes. Então, assim, eu não estou vendo, mas acredito que vocês consigam. Tem um dentinho aqui no manequim que ele está sendo, ó, você Tá dando penetra, pra ver. penetra até em formato de C, até alcançar a gengiva, faz o movimento de polimento de um lado e do outro e remove. Essa parte que passou, ela tá suja, a gente considera suja, né? Porque já foi utilizar. Você vai enrolando a parte suja para o outro dedo médio e libera um dedo que está com a parte maior e assim sucessivamente. Passou, penetrou no dente seguinte, vai enrolando e a parte suja nunca entra no dente ao lado. Tudo na vida precisa de organização, né? Então, assim, eu brinco que na boca não é diferente. Eu costumo, para mim, oriento os meus pacientes fazerem a higiene no hemiarco superior direito, o esquerdo e de igual modo embaixo. Embaixo é o hemiarco, são, né, as boquinhas do lado, para que você tenha uma sequência. Então, fio dental não se deve passar andando, vendo televisão, jogando videogame, de jeito nenhum. A hora de escovação é concentrado no banheiro, olhando no espelho e fazendo com critério, porque todos os dentes precisam ser, né, realizados a higiene, inclusive o último dente, que é o molarzão, né, que você tem que fazer esse movimento de polimento até o último dente. Feito isso, E é o mais difícil, né? Hã? É o mais difícil, É né? o mais difícil e costuma passar, né, desapercebido, porque as pessoas esquecem que essa face do dente aqui, ela precisa ser higienizada. E essa limpeza feita, vou te mostrar aqui um molar, olha o tamanho, isso aqui é um macro modelo. Mas ele tem uma superfície muito grande, então existe um acúmulo grande de placa, né? Esse ponto de contato de um dente e outro, que é chamado ponto de contato, ele é importante. A gente sente a dificuldade de penetração do fio e isso é importante que haja. Alguns pacientes com doenças periodontais ou que têm mau posicionamento dentário por conta de uma má oclusão, precisam de usar aparelho, tem um distanciamento e ali entra muito alimento, seja um molar, seja um dente anterior, incisivo, canino, e ali há um acúmulo maior. E esse fio é mais importante ainda que a gente faça o uso e às vezes precisa de uma escovinha chamada interdental, que auxilia nessa limpeza, não precisa da pasta, e ela auxilia a higienização desse espaço maior, tá? Nessa região. Por conta de doença periodontal também, né? E existe um fio dental montado no cabinho, que ele também é interessante, tanto para criança, né? Utilizar e desenvolver a autonomia, porque as crianças não têm essa destreza motora. Então, por exemplo, aqui em casa os meus têm a menina rosinha, menino verdinho, e eles fazem a própria limpeza com esse fio dental. Então, assim, mesmo movimento, né, ajuda que penetra, faz o movimento para um lado e para o outro. A diferença é que não precisa enrolar em dedinho, né? Então, as crianças têm essa... Mais prático. Prático. E para os cuidadores, as pessoas que estão acamadas, que estão em UTI, né? A gente não consegue fazer tanto, às vezes, o uso do fio nessa técnica tradicional, a gente pode usar esse fio montado. Existe também um irrigador. Eu recomendo muito meus pacientes que têm problema periodontal ou que usam implante, a prótese sobre implante, que é o Orojet. Eu tenho até um cupom de desconto nesse aparelho. Quem quiser ou se interessar, pode me mandar no direct que a gente faz o envio do cupom. Ele é um aparelho irrigador. Tá dando para enxergar? Ele tem as ponteiras. Tem ponteira que é utilizada para limpeza de língua e os bicos, né? Tem uma pressão, a água ela é emitida com uma pressão, ajuda na remoção dos resíduos. Alguns podem até substituir o uso do fio dental por ele. Ele ajuda no aparelho, né, para limpeza de aparelhos ortodônticos, doenças periodontais, pacientes que têm diabetes têm maior propensão à inflamação na gengiva. Às vezes a gente usa até enxaguante, alguns irrigadores aqui dentro desse reservatório, que são para atuar na gengiva bem localizada, né? Ou a água simplesmente.
mas é bem interessante esse irrigador também no auxílio da higiene. Então, assim, falando sobre o fio, acho que a gente fechou, terminado o fio, porque o fio remove 50%, como eu falei. A escova vai entrar em ação agora. A escovinha dental, eu gosto muito eu não estou aqui para fazer propaganda, mas eu gosto muito da Colgate, a Extra Clean, não, perdão, é Slim Soft, essa aqui, ó. Slim Soft, eu tirei da caixinha, tá dando para ver? Ultra compacta. Ela tem a cerda super macia, ela não agride a gengiva, faz uma limpeza bem direcionada. E eu vou falar daqui a pouco sobre o acondicionamento das escovas, tá? Eu vou falar agora sobre a técnica e depois outra coisa também importante é como guardar, como conservar, como manter as cerdas, né? A troca também, né, Poliana? Nesse período, né? Exato, isso aí. Aí tem algumas dicas legais que eu vou falar. Então, assim, a técnica da escovação, basicamente, porque a cerda nunca pode ser dura. Os homens normalmente falam assim, escova macia, eu tenho a sensação de que eu não estou limpando meu dente, tem que ser dura. Tá errado. Vai causar um prejuízo na gengiva, vai desgastar a dente, vai ficar com sensibilidade, retração, causa abrasão do esmalte, né? Então, o importante é que todo mundo entenda que a cerda tem que ser macia ou extra macia e a cabeça compacta, tá? A pequena. Se o paciente tem um bocão bem grande, aí pode até usar média, mas em regra é sempre compacta a mais indicada. É menor. Mas até a média ainda, alguns casos, a gente avalia e indica, tá? Então, assim, posicionamento da cerda em ângulo de 45 graus, tá? Tá dando para ver? Está, pode continuar, que tá ótimo. Em ângulo de 45 graus, vibratório e desce, como se fosse uma vassoura. Vibratório e desce, tá? Da mesma forma que eu falei sobre o fio dental, a gente tem que fazer a divisão, tá? Em M arco direito e em arco esquerdo. Limpou, vibrando e descendo, tá? A escovação não é aquela da flash, a gente tem pressa, a gente vive correndo, mas a hora de escovar, pelo menos à noite, o horário mais importante que a gente dorme, a salivação reduz, e essa proteção da saliva é muito importante. Então, com a redução da saliva, nós temos que ter uma atenção maior, que é o período da noite, para essa escovação. Fazer uma, duas vezes, não tem problema, à noite tem que caprichar. Feito esse movimento vibratório de vassoura, em toda a superfície externa, aí por dentro, mesma coisa, ângulo de 45, vibratório, vassourinha. Na parte superior dos dentes, eu brinco com as crianças, os dentes mais gordinhos, né? A gente pode botar um pouquinho mais de força, porque é onde tem as reentrâncias, então os sulcos dentais aqui, eles acumulam mais resíduos de alimento, pode botar um pouquinho mais de força. Faz um movimento de vai e vem. Nos da frente, posicionamento da escova para em pé, para conseguir alcançar a curvatura do arco e sempre em pezinho. Aí a gente limpou por fora, por dentro e na parte de cima, passa para o outro lado. Então, deixa eu trocar a mão, porque eu acho que deu acabar atrapalhando todo mundo chegar. 45, vibratório, vassourinha. Esse movimento, algumas pessoas ficam assim, me cansa. Assim, igual bicicleta, você começa a fazer, você anda sem lembrar que você tem que fazer, dirigir. Você esquece, tem que passar marcha, já vai no automático. Tudo na vida é automático. Se praticar, você consegue fazer no automático. Mas tem gente que reclama que cansa esse movimento vibratório. Existe a escova que já faz essa função pra gente, que é a escova sônica, vibratória, muito interessante. Essa Oraljet também tem uma linha de sônica, que ela tem até uma caixinha onde há uma esterilização das cerdas. Tá dando para ver? Está. As cerdas, elas são esterilizadas com ultravioleta, né? E são armazenadas dentro desse estojinho. Essa escova, ela é elétrica ultrassônica. Ela tem um movimento de vibração. E é importante esse movimento de vibração, né? Porque não tem o acometimento da machucar a sua gengiva e causar retração. Então, essa vibração, tem a escova Philips também, que faz, é uma escova elétrica da Philips, também faz esse movimento vibratório. A Oral-B, ela tem uma escova elétrica que ela já tem um movimento de rotação em 180.
só que ela pode machucar um pouco a gengiva, causando retração. E essa escova elétrica da Oral-B, percebendo isso, eles fizeram um sensor que ilumina quando o paciente bota muita força. E algumas até desligam, para evitar esse machucado da gengiva, né? Então, você vê que tudo vai sendo sofisticado. Até as escovas têm algumas modernas aí que vieram para facilitar, né? Eu coloco muita força na minha escovação. Então, eu acho que eu desconto todo o meu estresse na hora de escovar os dentes. É uma coisa horrível. Pois é, e às vezes a correria, a pessoa pega e tampa força ou faz correndo e faz o movimento errado, porque esse movimento reto não pode, você acaba machucando a gengiva. Então é muito importante a angulação da escova em 45, certo? E as cerdas macias, tá? Então assim, as escovinhas elas têm essas modernidades elétricas, as sônicas. Todos os gostos, né? Todos os gostos. Doutora, eu não tenho dinheiro para comprar uma escova dessa. Porque gira em torno de 300, às vezes até 700. Tranquilo, usa sua escovinha básica, cerda macia. Mas o importante é a movimentação mecânica, fazer a técnica correta. Não ficar com preguiça e usar todos os recursos, né, que a gente tem. A pasta também, simples. Então, ó, feito isso, embaixo, né, por dentro e em cima. As crianças, como que as crianças vão escovar? Os pais têm que estar acompanhando e monitorando até 8 anos. Aí a técnica das crianças, eu adoro ensinar na escola dos pequenininhos lá da turminha da Sara e do Matheus. Esse ano eu tô com saudade, eu não fiz ainda, né? Nem vou fazer, né, porque não volta ainda. Aí a gente vai fazer, a instrução para as crianças é bolinha. É um movimento giratório, diferente do adulto. Que a criança não vai ter essa destreza com movimento vibratório e ângulo de 45, né? Isso é uma técnica que a gente vai desenvolvendo. O adulto tem esse primor, né? A criança fechou o movimento de bolinha em toda a superfície externa dos dentes. Movimento de bolinha, a gente explica até assim, que é uma forma mais lúdica e fácil para eles associarem. Bolinha por dentro e na parte interna de todos os dentes e vassourinha nos dentinhos da frente. Certo? Bolinha nos de cima. E vassourinha. Vassourinha. E a língua, que eu ainda não falei, mas é o mais importante. 60% da placa está presente na língua. E aí a gente entra com a escova. A criança também tem que ser orientada a escovar a língua. Não pode deixar de escovar. E aí a língua tem os limpadores, para a pessoa que tem ânsia de vômito. Aí existe o limpador, ou então a própria escova já faz esse movimento. Tem uma ansiedade, existe a ponta lá do aparelho, que ajuda, aquele aparelho sônico. E tem os limpadores e a técnica. O que a gente pode fazer para melhorar essa questão da escovação é colocar de lado, né? De um lado para o centro, de um lado para o centro, para evitar essa ânsia do vômito. Entendi. Entendeu? Nesse caso, Poliana, a língua tem um papel bem fundamental, né? Higiene na questão do Covid, né? Sim. Como você disse, se fica, né? Como que é essa questão do Covid com a língua? Então, como a língua ela tem umas papilas, né? Que são aquelas reentrâncias onde o acúmulo de placa ela se dá em quantidade maior, né? Você vê que 60% está presente na língua. Então, é o reservatório, né, da placa, onde o vírus ele fica ali sendo propagado, sendo multiplicado. Se você não remove, só vai aumentando a carga e a quantidade de vírus ali presente. Então, por isso, a gente tem que, sim, se preocupar mesmo com a higiene da língua, de toda a cavidade bucal, dos tecidos moles, né? Também, além da língua, bochecha e escovação do dente com o uso do fio dental. Para que essa carga viral seja reduzida, né? Para que a gente tenha uma menor propagação do vírus e também para a gente não ser acometido de modo mais sério, mais agravante, né? Então, assim, o enxaguante, ele entra como... vou dar uma demonstração aqui sobre a escovinha. Como guardar, né? A escova. Isso, a parte de como a gente... E como higienizar também essa escova. Sim. Água e sabão. A gente pergunta, eu lavo com sabão, com detergente, passo álcool na escova. Isso. E aí, como é? Pois é, a escova, ela precisa ter a capinha e tem que ser guardada no lugar onde tem a ventilação. Essas capinhas, elas são bem baratinhas, vendem em farmácia.
elas têm os orifícios de ventilação. Se quiser guardar num copinho, eu não recomendo fechar para não ficar abafado. Coloca uma capinha dessa, né, que é bem simplesinha, e guarda, sempre afastando uma escova da outra, nunca colada. E a distância dessas escovas do vaso sanitário, porque o vírus também está presente nos coliformes, e quando dá descarga, a minha filha brinca que tem que sempre tampar, porque a gente ensina, a criança aprende tudo. Tem que tampar o vaso, porque, né, tem aquela questão dos coliformes que eles voam e são liberados pelo ambiente do banheiro. Então, sempre guardar uma distância de 2 metros do vaso, num ambiente ventilado. E essa superfície da escova, tanto das cerdas, né, que são fibras de nylon, como o cabo, que é plástico, eles tendem a ter um acúmulo de bactérias no ambiente favorável. E a gente sabe que o vírus ele fica sobre a superfície de plástico ou de fibras de nylon até 24 horas, né, podendo chegar mais tempo. Ainda tem algumas controvérsias quanto ao tempo de sobrevivência do vírus. Mas o fato é que é um ambiente úmido, você acabou de escovar, você tem que higienizar a escova, tirar com a água o resíduo que fica. Só água, né? Não, só água. Antigamente a gente orientava o Periogard. Eu sempre usei o Periogard borrifar, que é a clorexidina, tá? Essa caixinha aqui todo mundo conhece como Periogard, mas existem outros. Eumex, tem várias marcas aí no mercado, que o importante é que seja clorexidina. Borrifar na cerda da escova. Só que foi percebido que a clorexidina não combate Covid. Então, para orientação, para esse período que a gente está vivendo de pandemia, seria a água oxigenada a 0,5%. Borrifar na cabeça da escova, em todo o cabo, deixar durante 1 minuto, agir, né, porque precisa para efeito, enxaguar em corrente, água corrente e guardar ela. Mas pode ser também o álcool. O álcool 70... O álcool 70 pode, por quê? Ele está mais fácil para todo mundo, porque a água oxigenada tem que ter diluição. 0,5%, você não acha ela assim, prontinha. Eu, particularmente, assim, eu compro ela, até para ferida das crianças, para, né, quando rala um joelhinho, ela vem com 3%. Então, assim, numa matemática simples, um vidrinho desse aqui é de 100 ml. Eu coloco 15 ml e o resto de água. Já tá na diluição. Aí já deixo lá na minha pia, as crianças não. Eles pegam a escovinha, depois termina, já quase que acaba com spray. Mas eles gostam. Então, assim, pode ser água oxigenada, e é super barato, também é fácil de achar. O importante é fazer a diluição. Então, para 100 ml de água, 15 de água oxigenada a 3%, que é o que a gente acha, né, normalmente na farmácia, super barato. E tem o álcool 70, isso está mais fácil, né? A gente viveu aquele período que ninguém achava álcool, mas aí o importante é que borrife o álcool e deixe 1 minutinho. Eu tenho esse reservatóriozinho aqui, que era até para chupeta, que isso aqui a gente encaixa a chupeta, limpa, faz a asepsia da chupetinha, aí aqui coloca a proporção, ou água oxigenada ou álcool, eles também gostam de usar. Coloca a escova, espirra, fez a limpezinha, deixa na capinha, tira com água primeiro, né? Enxágua com água corrente, tira bem o excesso, não pode secar em toalha de rosto, não pode passar a escova de forma alguma, é só sacudir bem para tirar o excesso da água, depois que lavou, né, tirou a substância, guardou numa capinha e numa caixinha. Sempre afastado, nunca emprestar escova de dente, não pode compartilhar escova de dente. Tá? Esqueci a escova, estou num ambiente, estou na casa de um amigo, não pode escovar dente de escova de ninguém. É uma coisa pessoal. E aí pode saber, eu falo que tem frutinhas adstringentes, a maçã, come a maçãzinha, escova com o dedo, faz de tudo, menos usar a escova de outra pessoa. Ainda mais agora, né? Não pode. Limpei. Comprei minha escova tá zerinha, novinha, linda, maravilhosa. Tô gripada. A recomendação é que a gente descarte a escova quando gripa, quando tem dor de garganta. Mas assim, existe a esterilização da escova, que é bem simples. Claro que a recomendação é que a gente troque com 3 meses, né? 2, 3 meses, ou quando as cerdas ficarem abertas. Tem pessoas que abrem a cerda antes de 3 meses. Ficou feia a escova? Troca a escova.
tá? Então, assim, a recomendação é 3 meses como teoria, mas vai também do bom senso se você sentir que a escova tá abrindo, tá feia, tá com acidade feio, troca antes. Gripei, minha escova tá lá novinha, doutora, vou jogar ela fora. Essa, por exemplo, é um pouquinho mais cara, né? A Lean Soft da Colgate, que ela é muito boa. O que que eu recomendo? Pega uma panelinha de água, bota para ferver a água em ebulição mesmo, ferver. Passa lá a escova durante 1 minuto na água, faz esse movimento giratório, já deixa uma aguinha gelada do lado. Aí fez o movimento da água fervendo lá na escova, tirou, joga a água fria, gelada, você vai estar esterilizando, né? E você pode reutilizar. Legal. Tá? E aí você não desperdiça a sua escovinha nova, né? Porque Não, bacana a dica. aí a gente, mas a recomendação é que troque com a gripe, com a dor de garganta, principalmente agora, né? Que a gente não sabe o que é a gripe aí, se é Covid, se não é. Então, gripou, a pessoa já fica, né, suspeita. Então, se não pode, não quer trocar, faça o que a senhora ensinou, né? É a pasteurização. Uma esterilização. É chamada pasteurização. É a técnica da esterilização, da água fervendo e a água gelada. Entendi. É muito importante, né? Pelos minutos que a gente está conversando aqui, a gente observa que realmente é de grande importância a divulgação até dessas dicas. Então, eu peço que quem está assistindo, quem vai assistir depois, né, se quiser compartilhar com amigos, geralmente a gente costuma pedir para compartilhar as lives. Mas, assim, é uma live de utilidade pública, né? E que o governo, né, podia estar implementando políticas públicas de conscientização. Eu acho que estou dando um pouquinho de eco no meu áudio. Ui! Eu não sei porquê. Enfim, tentar trazer isso também para as pessoas. No caso, Poliana, tem alguma correlação com a pneumonia? A higiene bucal? Sim, sim, porque se você tem um ambiente mais propício a bactéria, o vírus, né, que são a placa presente, e você vai ter uma propensão maior a broncoaspirar, né, ou até inalar, porque você fala, você respira. Então, essa saliva, ela vai ser, as gotículas, como eu tinha falado anteriormente, você inala, né? Então, tanto também é broncoaspirar os pacientes. Eu vou terminar sobre a instrução, falando do enxaguante bucal, e eu vou entrar nessa questão dos pacientes que estão em UTI, os que estão idosos, porque também tem uma importância, né, na questão da higienização. O paciente acamados, né, às vezes estão em casa com cuidadores, ou os idosos em casa de repouso, né? Então, existe mesmo essa necessidade de orientação também para esse público. Mas só para a gente terminar sobre a instrução da higiene, alguns me perguntam assim, doutora, eu posso usar um enxaguante bucal direto? Muitas pessoas adoram para tirar, né, o mau hálito, ou acham que ele já faz o papel completamente. Então, assim, o enxaguante bucal, ele não elimina a necessidade da escovação, tá? A gente precisa da ação mecânica. Ele simplesmente evita a adesão da placa sobre a superfície dentária e também ajuda ele é antimicrobiano, matar algumas bactérias. E aí mora o problema. Nós temos uma microbiota em harmonia. Se você fizer higiene bucal legal, usar o fio, usar a escova, com a pastinha, que a pasta de dente também tem várias modalidades. Para criança tem as identificadas aqui pela idade, de acordo com o flúor, porque a criança ingere muita pasta e às vezes dá fluorose, que é a mancha branca, tá? Eu tô até falando mais rápido porque a gente está com pouco tempo, né? A pasta falta 12 minutos. Para adulto, existe total dose, existe sensitivo, cada pasta tem uma indicação, aí vai o dentista indicar, tá? Assim como enxaguante, tem muito tipo de enxaguante. Tem a clorexidina, tem o Tridal, tem vários tratamentos, são específicos, mas no geral, o enxaguante que deve ser utilizado é sem álcool, porque todos os enxaguantes com álcool ou com água oxigenada, eles são cocarcinogênicos, só devem ser usados pré-procedimento odontológico. Não é recomendado o uso direto e contínuo, tá? Porque eles podem mesmo ocasionar lesão em mucosa e a longo prazo gerar um problema. Então, assim, Plaques, Oral-B podem ser usados, mas desde que a gente tenha um intervalo. A gente não deve usar continuamente
tem que se parar e deixar uns 20 dias, né, perdão, 15 a 20 dias e volta a utilizar. Ah, eu tô com Covid, posso usar? Deve. Aí você tá com um problema já tá diagnóstico fechado. Então, o uso enxaguante, ele ajuda no combate, evita a adesão da placa e é bacana para você utilizar nesse período, né? Então, assim, vamos lá para os pacientes que estão em UTI. Acamados, né? Normalmente eles tem que ter a higiene bucal bem específica, com uma gaze e embebida em clorexidina 12%. Porque esses pacientes também têm os vírus lá, né, as bactérias, e se você deixar sem higiene, já foi provado de que eles têm um problema respiratório grave, podendo vir a óbito. Então, é importante a presença de um dentista, um enfermeiro gabaritado, para que haja essa remoção da placa. Existe uma escova específica da Dental Clean, que também auxilia na remoção do biofilme da placa bacteriana, através de sugador, né, que nas casas, nas residências, tem um Aspiramax, que é um portátil, tipo uma bombazinha, né, onde acopla e ela faz a sucção. Então, é um auxílio para remoção, mas é necessário que se faça a higiene. Inclusive, os pacientes portadores de prótese, que são os idosos, que estão em casa de repouso, né, os cuidadores precisam ter orientação para a higiene das próteses. As próteses precisam ser higienizadas com escova dura. Por isso existe escova dura, porque as pessoas me perguntam, para que faz escova dura? É para prótese. A gente não deve usar para que dente. É para prótese. E essa prótese, a gente vai ter até outra live, se for parar para explicar sobre cada técnica, é muito assunto. Por isso que eu te falei, 1 hora é pouco. Mas assim, tem a limpeza da prótese, né, que a gente deve orientar. Os cuidadores precisam remover a prótese do idoso, colocar no copinho com água, uma vez por semana deixar em solução com hipoclorito de sódio, que é água sanitária, uma colher de sopa, 15 minutinhos enxaguar, e essas próteses precisam ser higienizadas. Limpar também o tecido. Principalmente agora. Principalmente, né? Agora. Grupo de risco. Que é o grupo, exatamente, são um grupo de risco e estão aí, né, sem nenhuma informação. Então é importante que os cuidadores tenham essa instrução. A gente pode fazer uma live só sobre isso, porque é tanta técnica, tanto recurso. E aí, a higiene dos tecidos moles também, né, deles, remove a prótese, higieniza a prótese, mas a boca precisa, mesmo sem dente, alguns totalmente desdentados, precisam ter a mucosa, a língua, toda a higiene da mesma forma que eu expliquei sobre a instrução. Então, assim, desde pacientes acamados, que estão nas casas, às vezes com AVC, né, alguns parentes que têm, né, outros cuidadores, enfim, tem uma necessidade especial sobre esse ponto de vista. Os que estão nos hospitais também precisam de uma visão, de uma atenção especial, e os idosos, né, que são um grupo de risco. Então, a evolução é muito importante. A limpeza, ela é fundamental para reduzir a carga viral. Então, assim, para a gente finalizar, depois eu vou falar sobre biossegurança do consultório. É importante que o dentista, o paciente, ele visite o dentista a cada 6 meses. Mesmo tomando todos esses cuidados, fazendo toda a técnica de escovação, esse biofilme dental, ele vai se mineralizar com 6 meses, alguns até antes, por doenças periodontais, uma necessidade maior, faz com 3 a 4 meses a visita ao dentista para remover. E através de aparelhos de ultrassom, né, os aparelhos específicos do consultório. Então, é importante que, mesmo tendo esse cuidado, haja também o processo de prevenção nos consultórios odontológicos. E como fazer essa segurança, né? Essa segurança, esse protocolo que nós temos hoje, a informação e a orientação, está toda sendo realizada. Lá na clínica Espaço Saúde e Beleza, nós tomamos todas as medidas, desde a entrada do paciente, ele é informado que não pode ter aglomeração na recepção, então ele é informado por telefone, pode subir quando o outro já saiu, tem um armário para guardar os pertences, ele tem toda a paramentação, o propé, a desinfecção dos pés na entrada da clínica com os tapetes sanitarizantes. A equipe é toda paramentada, né? A gente tira toda a veste e usa pijama cirúrgico, coloca macacão impermeável. Eu brinco que parece até astronauta, já não parece mais dentista. Usa capote cirúrgico, usa aquele face shield, ou óculos de vedação, máscara tripla filtragem, que é uma máscara especial. Toda essa paramentação e desinfecção do ambiente está sendo feita para que haja uma segurança e um trabalho
né, com dignidade nesse período tão difícil, com responsabilidade. Inclusive, a gente adquiriu um aparelho que ele, por conta do aerossol que eu falei que flutua, a gente libera nas canetas de alta rotação, no aparelho de ultrassom, o aparelho de esterilização de ar, é bem legal. Ele fica do lado da cadeira e ele é usado em centro cirúrgico para esterilizar o ar. Ele puxa aquele ar que é produzido, o aerossol que é produzido, e ele vai fazer a filtragem, mata todas as bactérias, vírus, fungos, e ele libera o ar purificado, esterilizado. A gente não fala que é 100%, né? É 99%, mas ele tem passa 12 vezes pelo aparelho em uma hora. Então, assim, todos os protocolos de segurança, tudo aquilo que é necessário para se trabalhar num ambiente com segurança, nós tomamos esses cuidados e a clínica está toda equipada para podermos atender nessas necessidades e ajudar a todos aqueles que precisam. E quais são os atendimentos que vocês fazem hoje lá na clínica? Nós atuamos... Só para o pessoal estar sabendo. Nós atuamos nesse estética, tem uma equipe enorme, né? Desde esteticista, biomédico, aí tem todo o médico homeopata, que é o meu pai. Nós temos também colegas dentistas, tem implantodontista, bucomaxilo, ortodontista, tem uma gama de profissionais. E a gente está trabalhando com toda a segurança para poder atender, né, a demanda. Tem psicólogo, que a gente está vendo essa necessidade do trabalho da saúde mental também, né? Que é a saúde como um todo. Aí tem neuropsicólogo, tem fonoaudiólogo, tem toda uma equipe multidisciplinar muito boa para trabalhar. Então, pessoal, parabéns, né, doutora, por trazer, né, para a Pádua, né, uma equipe tão bem preparada, né, e por disponibilizar também para a nossa população, para a região, uma clínica onde siga os protocolos, né, do Ministério da Saúde, os protocolos de higiene. Isso para a gente é muito enriquecedor, né? Não precisa, por causa do Covid, deixar de ir ao dentista. Não. Né? Pelo contrário, nós estamos aí. Eu estou fazendo uma propaganda aí direto, porque eu conheço a Poliana há muitos anos, né, Poliana? Muito tempo. Então, assim, eu posso falar, porque é uma pessoa que eu conheço fora da clínica também. Enfim, eu super recomendo. E quero agradecer a todos que estão presentes aqui. Eu vi a escola Orlândia, vi algumas colegas advogadas também. Hoje está dando retorno no meu áudio, está horrível, gente. Me desculpa. Eu já tentei anular que eu não consegui. Enfim, quero agradecer a todos e te dou a oportunidade para finalizar com esses 3 minutos. Obrigada, amor. Então, para finalizar, a gente precisa, todo mundo já ouviu falar, que a saúde ela começa pela boca, né? Então, assim, a gente tendo uma qualidade de saúde bucal, a gente vai ter uma melhor imunidade, né? Vai ter saúde como um todo. E hoje a gente não tem um remédio que cure, não tem a vacina. O que a gente tem de melhor a nosso favor? É a prevenção, né? Então, que a gente lembre disso, que haja um movimento mais intenso para essa orientação, para essa preocupação com a prevenção, principalmente da cavidade bucal, né? Tá bom? E eu agradeço muito pela participação com você, embora tenhamos tido tantas intercorrências aí, mas vale pela primeira live. Não, teremos outras, com certeza, fazendo Facebook depois também, tá? E faz parte. Faz. Toda live. Te admiro muito, tá bom, agradeço pela participação, tá? Que Deus abençoe, que a gente está aí para unir forças mesmo e a gente está para ajudar um ao outro. Sei que você tem aí o horário para desligar. Falta um minutinho. Obrigada. Muita gente elogiando, tá? Live, muito obrigada. Um tempo muito agradecedor, tá? Obrigada. Vou desligar aqui, pessoal. Tá, boa noite. Beijo. Beijo. Por terem ficado com a gente até agora. Eu agradeço. Tchau.